né? Infelizmente, a gente tem que colocar algumas coisas aqui, principalmente levando em conta o lema da administração, que é transparência e respeito com o dinheiro público. Nós fizemos um questionamento ao DAEP sobre a contratação de uma empresa para comunicados internos, para alimentação de redes sociais, e nós pedimos ao DAEP que nos informasse a quem a carta convite foi enviada, né? E nós recebemos a resposta que foram 3 empresas, uma de Penápolis, uma de São Paulo e uma de São José do Rio Preto, né? Então a gente fica se perguntando, aqui em Penápolis nós não temos mais nenhuma empresa com capacidade de realizar o serviço, teria que ser enviado carta convite para uma empresa de São Paulo e outra para São José do Rio Preto, e somente para uma de Penápolis, né? E, em consequência disso, apenas uma participou do processo de licitação no dia determinado, porque ninguém vai vir de São Paulo para participar, né? Então, a gente lamenta, acha que mais pessoas, mais empresas em Penápolis tinham condições de realizar este tipo de serviço, o que poderia baratear o preço, né? E isso também foi um questionamento que a gente fez ao DAEP, como se chegou ao valor da referência. E aí a resposta foi que no base em 3 orçamentos. E nós fizemos uma pequena pesquisa em associações, sindicatos, que contam com profissionais que realizam também este tipo de serviço, né? E a gente encontrou variados preços, R$400 por mês, 500, 600, 700, e o máximo que a gente encontrou foi R$900, né? E aí o DAEP faz uma contratação de 4 mil, perto de R$4.000 por mês, ou seja, é o salário de um secretário, né? Então a gente acha também que o valor está muito alto. Outra solicitação foi em relação também à Secretaria de Comunicação, que realizava esse serviço em anos anteriores. E a resposta foi que a Secretaria de Comunicação, apesar de eficiente, não teria tempo hábil, agilidade, para realizar o trabalho que o DAEP necessita. Sempre teve, agora, a partir de agora, não tem mais. Então, lá nós temos a Mariângela, nós temos várias outras profissionais que poderiam realizar este trabalho. Enfim, o processo está realizado e cada um aí tire as suas conclusões. Sobre a licitação no DAEP, acho que o Batata está aqui, o Batata pode confirmar. O pessoal da licitação do DAEP é muito sério, muito correto. O Batata está fazendo a cabeça aqui positivamente, é muito sério, tá? Essa orientação para contratar uma empresa vem do Conselho, o Batata sabe disso, acho que desde 2019. Não é verdade que a Prefeitura que fazia esse serviço, a Prefeitura só publicava, quem fazia era a Sílvia, o Batata sabe também, quem fazia esse trabalho lá dos releasing é a Sílvia, tá? Então tinha orientação para contratar. Foi publicado no jornal da nossa cidade, foi publicado no Diário Oficial, foi fracassada a primeira licitação, como ocorreu na parte das cestas básicas, e depois foi mandado carta convite, que tem que ter no mínimo 3. Mas foi fracassada a primeira licitação e foi postado no jornal, no Diário Oficial, no Diário do Município, convidando as empresas, que infelizmente às vezes não acompanham, mas não participaram. Mas não tem nenhuma irregularidade, o Batata sabe com quem o pessoal está lidando. Então vamos pontuar aqui a fala do Rodolfo. Primeiro, ele está equivocado, sem conhecimento algum, quando ele afirma que a Sílvia fazia os releases. Na verdade, ela passava... Eu falo isso porque eu fui secretário de comunicação, tive a oportunidade de ter trabalhado ali na Secretaria de Comunicação. Primeiro que a Sílvia não fazia o release, ela passava as informações, ela montava assim um texto, e a comunicação é que deixava o texto adequado ao padrão jornalístico para que ele fosse enviado para a imprensa, né? Então eram feitas correções, né, no texto, de concordância, até de situações de reportagem mesmo, deixando no padrão, porque existe um padrão, né, jornalístico de release, um padrão da prefeitura, inclusive que o pessoal já coloca em prática há muitos anos, né? Aí é colocado o seguinte, até o Rodolfo cita, mas foi feito lá o chamamento, mas fracassou e mandou a carta convite. Tudo bem, fracassou, não apareceu ninguém ali interessado, né, no primeiro chamamento, não mandou a carta convite no segundo momento, já que não apareceu ninguém, não mandou uma carta convite para uma empresa de Rio Preto, não mandou uma carta convite para uma empresa de São Paulo, por que não mandou uma carta convite para uma empresa de Penápolis? Por que só um de Penápolis recebeu a carta convite? Por que só uma empresa? Por que os outros têm que ir lá e pesquisar e o outro aqui de Penápolis foi lá e foi
e foi comunicado, inclusive que montou a empresa 30 dias antes da abertura da licitação. Abriu a empresa pouco tempo antes do chamamento, né? Pouco tempo antes. Quando nós temos aqui muitas outras empresas que estão há muitos anos, 10 anos, outros até muito mais que isso, atuando na área. Por que mandou a carta convite exatamente para uma empresa que abriu, né, que foi aberta há cerca de 30 dias antes do processo? Então que se buscasse de Penápolis uma empresa referência que tivesse mais tempo de atuação. Tudo isso leva a crer que foi direcionado. Todos os indícios levam a crer que isso foi direcionado. E detalhe, a empresa de São Paulo, é claro que não viria para Penápolis para participar de licitação. E a empresa de Rio Preto, pela informação que eu recebi, é a mesma que presta serviço na FUNEP, que era onde, inclusive, o contratado no DAEP trabalhou. Então essa empresa presta serviço no DAEP, na FUNEP, e recebeu a carta convite e não veio. E ela trabalhava lá na FUNEP quando esse contratado, né, o Lucas Campos, que foi contratado pelo DAEP, trabalhava na FUNEP. A empresa, a Novel, empresa de Rio Preto, prestou serviço para a FUNEP. Então, havia ali uma proximidade de fato entre o contratado pelo DAEP e a empresa de Rio Preto, pelo menos na área comercial, não estou dizendo fora disso, mas pelo menos na área comercial, profissional, havia uma proximidade entre o contratado pelo DAEP e a empresa de Rio Preto, que também recebeu a carta convite e não veio, não apareceu no dia da contratação. Então é uma vergonha. O que o DAEP está fazendo, o que o DAEP fez nesse processo é uma vergonha. De forma escancarada, o DAEP, né, vai lá e faz uma contratação de quase R$4 mil, que eu tenho certeza que poderia ser contratado pela metade do preço. Tem outras empresas em Penápolis que poderiam prestar o serviço e sequer foram comunicadas. Ah, mas o chamamento foi publicado para todos. Mas se no primeiro momento deu deserto, ninguém apareceu, já que mandou a carta convite para uma empresa de 30 dias, uma empresa que estava aberta em Penápolis 30 dias e várias outras empresas que já estão há vários anos sequer foram comunicadas, aí manda uma proposta para uma empresa de São Paulo e manda uma proposta para uma empresa de Rio Preto, que trabalhou junto com o Lucas na FUNEP. Então, vão me desculpar, mas é uma barbaridade o que está sendo feito. É uma vergonha o que o DAEP está fazendo. Essa contratação é uma vergonha. Agora, né? É a defesa agora, né? Agora o prefeito, né, não se manifestou a respeito. O prefeito Kaique Rossi não se manifestou a respeito, não falou nada a respeito. E quem manda no DAEP é a prefeitura. Será que o prefeito vai ficar diante disso? Vai ficar calado? Porque ele disse na campanha, né, que não haveria nenhum tipo de esquema, não haveria nenhum tipo de situação para beneficiar amigos ou quem quer que seja. Seriam contratações técnicas e necessárias. Se nós estamos numa pandemia, se a comunicação fez sim o trabalho, sempre fez o trabalho para o DAEP. E é mentira essa questão de que o DAEP mandava, a Silva mandava já o texto pronto. Ela mandava as informações. Ela escrevia as informações sobre o tema e a comunicação é que padronizava o texto, né, dentro, né, do trabalho que já era realizado pela SECOM.